imagem pública, eu quero convidar na sequência agora para que possa trazer para a gente uma mensagem de como a gente usar a nossa marca, de como a gente deve trabalhar os nossos projetos, de como a gente deve buscar levar até as pessoas aquilo que nós fazemos, porque nós somos o maior agente de imagem pública. Tudo que fazemos, vemos e ouvimos é imagem pública. Por isso nós temos que ter as nossas ações, boas ações, e Rotariano é isso, ética acima de tudo, ações importantes acima de tudo, e mais do que nunca, a gente que sai da nossa boca tem que ser palavras boas para a gente confortar, para que a gente possa então levar às outras pessoas o alento e aquilo que ela busca. Eu quero convidar agora a especialista em imagem pública, jornalista especialista em comunicação do RIBO, para que ela traga a sua mensagem, falando de imagem pública como ferramenta para o desenvolvimento do Rotary. Vamos ouvir então a Áurea Santos, do RIBO, trazendo para a gente então essa mensagem sobre imagem pública, para que a gente possa desenvolver ainda mais os nossos clubes. É com você, Áurea. Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Áurea Santos, eu sou jornalista e eu trabalho desde janeiro do ano passado como especialista em comunicação no Rotary Brasil, no escritório aqui em São Paulo. Fui convidada para estar com vocês aqui hoje para falar um pouco sobre imagem pública e principalmente sobre a imagem pública como uma ferramenta para desenvolvimento do Rotary. E por que a imagem pública como uma ferramenta para desenvolvimento do Rotary? O que a gente quer hoje para a nossa organização, né? A gente quer que as pessoas que estão fora conheçam, saibam o que a gente faz, e aquelas que têm o perfil de ser membro, de ser associado, venham para o nosso clube. E uma coisa que eu sempre falo em todas as apresentações para que me convidam é que ninguém se associa àquilo que não conhece, né? Então, se trazer associados hoje é uma meta muito importante que clubes e distritos têm, a imagem pública é a ferramenta que vocês podem usar para poder aumentar o quadro de vocês e também, principalmente, para poder divulgar o que os clubes e os distritos estão fazendo hoje. Então, qual que é a ideia de divulgar o Rotary para o mundo externo? A organização passou muito tempo, né, trabalhando sem que as pessoas que não fossem parte da organização soubessem o que o Rotary é. Então, hoje a gente escuta muita gente que fala assim, eu já ouvi falar do Rotary, mas não sei o que faz. E a gente quer que as pessoas saibam o que a gente faz. E quais que são as principais mensagens que a gente quer passar hoje? A gente quer passar os projetos que a gente faz, né? A gente quer falar tanto dos projetos grandes, dos GGs, dos subsídios globais, quanto dos distritais. E qual que é a principal ferramenta que a gente tem para fazer isso hoje? São as fotos, imagens, né? Hoje a gente trabalha muito com rede social, trabalha muito com Facebook, Instagram, Twitter, e aí depende cada distrito, cada clube tem as suas ferramentas, os seus sites, né? Mas as fotos, as imagens, elas são muito importantes para isso. Então, enquanto eu vou falando, eu trouxe aqui algumas fotos que eu vou passando durante a minha apresentação para vocês, que são fotos de clubes aqui do Brasil, que trazem, por exemplo... As fotos, elas não precisam ser exatamente muito elaboradas, né? Elas podem ser simples, como vocês podem ver nesse exemplo aqui desse slide. Você tem duas fotos de pessoas fazendo costura de máscara, né? No slide seguinte, você tem aqui um projeto que foi montado, um salão de beleza, dentro de uma casa de repouso, no que vai atender as senhoras. Então, não necessariamente o rotariano precisa estar na foto para que o projeto seja refletido naquilo, né? Você tem aqui o cabeleireiro cuidando da senhora, nessa outra foto você tem aqui o usuário, né, a pessoa passando e lavando as mãos no lavatório que foi montado. Então, são exemplos de imagens simples, mas que refletem o trabalho do clube, que refletem o trabalho que o Rotary está fazendo. Nessa foto aqui, tem a imagem do rotariano trabalhando numa máquina de fazer água sanitária para a limpeza dos abrigos lá em Roraima. Aí eu trouxe também algumas fotos internacionais, por exemplo, foto de criança sendo vacinada, né? Aqui marcando o dedinho da criança para saber que já tomou a vacina da polio. Tem outra foto aqui da rotariana embalando alguma coisa que eles vão doar. Foto aqui dos rotarianos conversando sobre um projeto de casas. Então, é importante, o conceito de pessoas em ação hoje, ele é o principal conceito que a gente tem dentro da imagem pública, dentro da comunicação, para divulgar o que os rotarianos fazem. O que a gente ainda vê e por que a gente bate tanto nessa tecla? A gente sabe que quando as pessoas vão para os projetos, vão se encontrar, elas gostam de posar, tirar aquela foto de retrato.
É bacana? É, mas é bacana internamente, é bacana para o pessoal do próprio clube. Acaba que esse tipo de imagem não reflete o que o projeto é. Se vocês pensarem, por exemplo, num projeto de distribuição de cestas básicas ou num projeto que está reformando o laboratório de uma escola e todo mundo pousado, né, olhando ali para a câmera, os dois projetos você não consegue diferenciar uma coisa da outra. Então, por que eu trouxe essas imagens para mostrar para vocês? Para vocês verem que se você não mostrar as pessoas em ação, se você não mostrar o que é que está sendo feito ali naquele projeto, né, do que se trata determinado projeto, não adianta tirar foto, não adianta colocar na rede social, porque aquele trabalho ele não vai estar refletido naquela imagem. Assim, quando vocês forem tirar as fotos, tirem as de vocês, tirem retrato, pousado, mas não só essas fotos vão ser divulgadas, não são essas fotos que devem ir para as redes sociais para divulgar os projetos. São essas fotos no mesmo estilo que eu trouxe para vocês, que mostram o trabalho de vocês e que muitas vezes nem precisa estar o rotariano ali na foto, né? Tem fotos que são só os beneficiários mesmo os que vão aproveitar ali aquele projeto, aquele serviço, aquela estrutura que foi montada. Mas é muito importante que isso seja, assim, o foco de toda a divulgação de vocês, né? A gente tem material no Branding Center, tem material no Learning Center, material de suporte não falta, o pessoal da equipe de imagem pública, tem as coordenadoras, tem eu, vocês podem me mandar e-mail, podem me ligar, estou sempre disponível de segunda a sexta para conversar o tempo que for necessário com vocês, passar as instruções. Então, assim, fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, porque quanto mais material de qualidade vocês têm e mais material de qualidade a gente recebe, mais a gente consegue fazer uma divulgação unificada do que é o trabalho do Rotary do Brasil. Eu acho que a gente já vem avançando bastante dentro do que a gente tinha antes, né? Quando eu comecei, as redes do Rotary Brasil eram muito voltadas para assuntos internos, de reunião, de rotariano, e a gente está conseguindo mostrar mais. Hoje, fotos que são tiradas no Brasil são aproveitadas pela própria rede do RI. Então, eu acho que a gente já avançou bastante. Tem clubes que eles já compraram absolutamente o conceito de pessoas em ação. Alguns até investem em fotógrafos profissionais. A gente recebeu fotos muito boas de fotógrafos profissionais. E muitas vezes você nem precisa contratar. Às vezes você tem um rotariano, um rotaractiano. A gente conhece muito rotaractiano que é publicitário, que sabe tirar bem foto. Vocês podem procurar dentro dos próprios recursos de pessoas que vocês têm dentro dos clubes de vocês, para ver quem é que está disponível, quem é que sabe tirar uma boa foto para ir ali fotografar. E aí vocês divulguem nas redes sociais de vocês, mandem para a gente, que a gente divulga. E é tanto interesse de vocês, né? É tanto para o benefício de vocês divulgarem essas imagens, porque aí vocês começam a ser conhecidos, de fato, pelos que vocês fazem, quanto para a gente, que a gente tem material para poder divulgar o que os clubes estão fazendo no Brasil inteiro. E agora, outro ponto que eu acho importante mencionar é como vamos comunicar, né? Porque a foto ela é uma parte, né, do que se comunica, a outra parte é o texto, quando você coloca na rede social. E isso é outra coisa que a gente tem tentado trabalhar bastante com os clubes. Por quê? O Rotary ele tem um vocabulário muito próprio, né? Eles têm jargões muito próprios, então governadores, distritos, que são conceitos que eles não são bem conhecidos, eles não são bem compreendidos fora do Rotary. O que a gente recomenda? Sempre utilizar uma linguagem que pode ser entendida fora da organização. Então, por exemplo, em vez de eu falar assim, os clubes, vamos fazer uma ação do distrito. Então, os clubes do 4770 fizeram um subsídio global. Para quem está fora do Rotary, isso não quer dizer nada. Assim, as pessoas não vão entender. Isso quer dizer... Isso significa muito para quem está dentro, mas não tem significado, não tem uma clareza de informação para quem está fora. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode redesenhar essa informação para as redes sociais. Então, a gente vai colocar, por exemplo, clubes de Minas Gerais e de Goiás em conjunto fizeram um projeto com investimento tal, aí você pode colocar o valor do investimento, que dá o tamanho da escala do projeto, mostra que é um grande projeto, que ele teve um investimento, né, substancial, que beneficiou 300 pessoas, e aí você descreve o projeto. Rede social, quanto mais objetivo, melhor. Então, por exemplo, nas nossas redes, como a gente tem Facebook e Twitter, a gente tenta alinhar o texto
para que ele caiba o mesmo texto nas duas redes sociais. E o Twitter, por exemplo, ele tem um limite de 280 caracteres. Então, eu tenho que fazer os textos até no máximo disso. Isso dá, muitas vezes, 3, chorando 4 linhas, às vezes, dependendo do que dá. E não dá para você colocar muito detalhe nisso, né? Por exemplo, eu fiz uma postagem uma vez sobre um subsídio, um projeto de subsídio entre um distrito aqui de São Paulo e um clube no Japão, e aí me pediram para colocar mais detalhes, não cabia, não dava para colocar todos os detalhes, né? Isso não é uma crítica de forma alguma, né? Eu acho que eu estou aqui para orientar, para passar para vocês, mas é importante que vocês entendam o porquê dessa readequação de informação. Por que a gente não vai colocar o distrito, vai colocar os Rotary Clubs de tal estado? Porque qualquer pessoa sabe onde é que fica Minas Gerais, qualquer pessoa sabe onde é que fica Goiás, mas as pessoas não sabem onde é que fica o distrito 4770 ou 4420. Quem está fora do Rotary não consegue compreender esses conceitos. Então, quanto mais claro a gente for na informação, mais fácil as pessoas vão entender o que a gente faz e onde é que a gente fica, onde está localizado, o que foi aquele projeto, né? Em vez de falar um subsídio global, não, coloca o valor ali, é legal, né, saber quanto está se gastando, as pessoas gostam desse tipo de informação, quantas pessoas foram beneficiadas, isso também é bacana, dependendo do contexto, né, foi feito um projeto de educação numa comunidade onde os adolescentes tinham dificuldades em se colocar no mercado de trabalho. Então, quanto mais informações que vocês passarem para as pessoas, que deem a elas a informação de o que foi feito, por quem foi feito, por que existia aquela necessidade e o que foi a necessidade que o Rotary supriu ali, pronto, está feito o trabalho de vocês em relação à divulgação daquele projeto. Hoje a gente tem diferentes redes sociais e aí cada clube lida melhor com uma. O Rotary tem diferentes redes em diferentes países, por exemplo, o inglês, obviamente, é onde você tem mais canais, lá você tem Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. No Brasil, oficialmente, a gente só tem o Facebook e o Twitter. Por estratégia internacional, eles preferem que os outros canais só se mantenham em inglês, então cobram da gente muitas vezes tem Instagram, a gente não tem, porque a sede decidiu que estrategicamente para eles é mais vantajoso só ter inglês, então a gente trabalha com esses 2 canais. Os clubes e distritos têm todo o direito de ter as redes que eles quiserem, então vocês têm mais ferramentas até para poderem trabalhar. Mas eu acho que o mais importante é investir em qualidade, mais do que investir em quantidade. Muitas vezes você não dá conta de alimentar 4 redes, faz uma, faz 2, mas faz bem feito. Isso é mais importante, porque quem acompanhar as redes de vocês vai ver um trabalho de qualidade muito bem feito. Eu tenho acompanhado alguns distritos que eles têm, e o trabalho do Rotaract tem sido fundamental para isso. Eu acho muito bacana se vocês puderem contar com os clubes de Rotaract, que é pegar o pessoal que gosta de trabalhar com rede social e colocar essas pessoas para cuidar das redes sociais. Tem sido um trabalho muito bom, muito profissional e é notável, assim. Muitas vezes eu nem sei quem é a pessoa que cuida da rede de tal distrito, mas dá para ver que é alguém da área. E faz muita diferença você ter alguém da área de comunicação. E quando eu falo alguém da área de comunicação, não precisa não necessariamente ser um jornalista, pode ser um publicitário, pode ser alguém de marketing. Os distritos de Rotary, eles abrangem muitas cidades, muitas localidades, então provavelmente acho muito difícil vocês não conseguirem encontrar alguém que seja da área. E é muito importante colocar alguém que seja da área para cuidar de imagem pública, né? Vamos fazer uma comparação. Se você fosse fazer uma casa, você contrataria um engenheiro ou você contrataria um médico? O médico ele pode ser muito bom, mas não naquela exata função. Então, quando a gente coloca pessoas que têm o conhecimento, que elas são da área, o trabalho ele sai assim completamente diferente, sai muito mais profissional e começa a ter destaque nas próprias redes do RI, eu começo a ver, e assim, é bacana porque vai numa escalada muito interessante. O clube e o distrito começam a fazer um trabalho mais profissional, eu acabo vendo, começo a trazer esse material para o Rede da Rotary Brasil, tendo qualidade no Rotary Brasil, a gente consegue levar para o Rotary Internacional e dependendo a gente consegue levar até para a mídia, né? Os clubes e distritos têm feito um trabalho muito bom, independente até do que a gente está fazendo aqui no RI. Tem muito rotaractiano que tem contato nas televisões, então assim, tem muita matéria que já saiu na Globo, que sai em jornais locais, que a gente acaba nem
muitas vezes sabendo, nem tendo participação nisso, mas vocês têm feito um trabalho muito bom e é importante que isso continue. A gente não tem braço para dar conta de todo mundo, né, para dar conta de todos os distritos, de todos os clubes, mas a gente consegue dar o apoio que vocês precisarem, que é essa orientação, que é o que a gente está fazendo de melhor. E o que eu digo para vocês é, jornalista caça as coisas na internet, jornalista procura as coisas na internet. Então, se o jornalista que cobre terceiro setor, né, que cobre ONG, que cobre trabalho voluntário, se ele estiver procurando matérias sobre determinados tipos de trabalho e ele encontrar o trabalho do clube de vocês, ele provavelmente vai atrás de vocês. E é até mais fácil vocês conseguirem uma pauta quando o jornalista está interessado em determinado assunto do que vocês irem atrás, porque não estou falando para não ir, mas eu estou falando que quando você vai, muitas vezes o jornalista ele não está com espaço para determinado assunto naquele dia. Agora, quando o editor passa para ele um assunto e manda ele atrás, e ele acha que o clube tem um casamento perfeito aí de interesse do jornalista com o trabalho que vocês estão fazendo. Outra coisa que eu acho importante destacar é o cuidado que se tem que ter com o uso do logo, né? Tem muitos clubes, muitas pessoas, isso tem muitas ações individuais, assim, das pessoas que qualquer coisa postam com o logo do Rotary. Eu acho que a gente precisa ter uma atenção muito grande, porque o logo do Rotary ele só pode ser colocado em ações que tenham a ver com o trabalho do Rotary, que tenham a ver com os clubes, que tenham a ver com os distritos. E às vezes eu vejo muita gente, coloca uma citação e coloca o logo do Rotary. E muitas vezes não é nem o logo do distrito, o logo do clube. Coloca o logo do RI, né, a marca-mãe ali sem identificação do clube, do distrito. Isso não pode, porque acaba prejudicando, né? A gente tenta ter uma voz única, uma voz profissional. E quando as pessoas usam o logo de qualquer maneira, isso acaba prejudicando a imagem do clube. E principalmente porque muitas vezes, dependendo do assunto que for, se a gente não conseguir identificar quem foi, fica muito difícil para a gente poder avisar que não está legal, que aquilo não está dentro das diretrizes, né? A nossa intenção aqui não é policiar, mas é que se todo mundo trabalhar junto e todo mundo seguir as mesmas diretrizes, a gente consegue fazer uma comunicação de muito mais qualidade. Então é por isso que a gente pede a colaboração de todos para que a comunicação do Rotary tenha essa voz unificada. Para finalizar, eu acho que é importante lembrar que agora o Rotary está dando muito foco na questão da diversidade, equidade e inclusão. O Rotary, durante muitos anos, foi conhecido como uma organização de elite, né? Que você tinha que ser alguém de elite, alguém de posição dentro da sociedade para entrar. Já faz um tempo que vem se mudando esse perfil e hoje ainda mais. E é importante que a comunicação dos clubes também reflitam isso, né? A gente sabe que as lideranças, muitas vezes, acabam tomando a frente da comunicação, acabam sendo a cara do clube. Mas eu acho que todo mundo precisa aparecer, até porque não são só os presidentes, não são só os governadores que fazem os clubes, são todos os associados que estão ali. Então, a gente precisa de fotos das mulheres trabalhando, a gente precisa de fotos dos jovens trabalhando, dos negros trabalhando, dos LGBTs. Todo mundo que estiver envolvido precisa aparecer. Porque se a gente só colocar as lideranças nas fotos, né, de novo, sempre lembrando que o conceito de foto tem que estar sempre dentro do conceito de pessoas em ação, né, a gente coloca a pessoa ali que está trabalhando e a partir do momento que a gente mostra que é um clube diverso, que é um clube que está aberto a receber pessoas de todos os tipos, se eu vejo uma mulher trabalhando, eu falo, poxa, eu posso entrar ali, mas tem mulher trabalhando, né? Se eu sou uma pessoa negra e eu só vejo pessoas brancas, eu acho que aquele lugar não é para mim. Mas se eu vejo outras pessoas negras que já estão lá, eu vejo que aquele lugar também está aberto para mim, né? Então, mostrar essa diversidade é uma coisa que a gente também está trabalhando nas redes do RI, nas redes internas, nas redes externas, né, do RI. É importante para que as pessoas se sintam à vontade e se sintam parte, né? Sintam que aquele lugar está aberto para elas. Então é isso. Eu espero ter passado os principais conceitos para vocês. Eu sei que é um tempo curto, que tem muita dúvida, que pode ter muita, enfim, ainda questões que vocês ainda tenham. Então, eu vou deixar o meu e-mail aqui no final da apresentação para vocês poderem entrar em contato. Espero poder ter ajudado e conto com a colaboração de todos vocês para a gente continuar fazendo sempre uma comunicação unificada e que leve o trabalho do Rotary para todo mundo. Muito obrigada.